Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu te ajudo a resolver problemas jurídicos, a diminuir os riscos dos seus negócios e também proteger o seu patrimônio e a sua família. Se ainda não é inscrito, clica no sininho, se inscreva no canal para poder receber todas as semanas os nossos vídeos com orientações jurídicas sobre o planejamento societário, o planejamento patrimonial e o planejamento sucessório. No vídeo de hoje, nós vamos esclarecer uma dúvida muito comum entre sócios de uma empresa limitada, que possuem ações judiciais em andamento e se perguntam: o que acontece se a empresa for encerrada durante o trâmite de um processo judicial? Se a empresa for baixada, os sócios respondem por aquela ação judicial? Os sócios poderão ser incluídos como réus naquele processo que está em andamento? Primeiramente, importante esclarecermos que sim, tanto a doutrina quanto a jurisprudência já consolidaram o entendimento de que é válida a sucessão dentro de um processo judicial dos sócios de uma pessoa jurídica que é extinta voluntariamente quando está sendo cobrada por uma dívida judicial. Não existe, nesse caso, a necessidade da desconsideração da pessoa jurídica para que haja sucessão processual pelos sócios na empresa devedora. Porque o artigo 110 do Código de Processo Civil garante já que existe essa sucessão processual sempre que ocorre o quê? A morte de uma pessoa natural e, no caso de uma pessoa jurídica, a morte dessa pessoa física se equipara à extinção da pessoa jurídica. Por isso esse artigo é aplicado. Em outras palavras, é que muito embora a redação do artigo 110 fala em pessoa física, pessoa natural, esse artigo, por entendimento da doutrina e da jurisprudência, é aplicado quando há a extinção, a morte voluntária da pessoa jurídica, se assim a gente pode dizer. E isso é quando os sócios, durante o processo judicial, resolvem fazer a dissolução, liquidação e extinção da pessoa jurídica. Neste caso, quando a empresa é encerrada voluntariamente, os sócios poderão sim ser incluídos no processo judicial através desse instituto chamado sucessão processual, que não se confunde com a teoria da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Então, é importante ter em mente que a sucessão processual não pode ser confundida com a desconsideração da pessoa jurídica. Sobretudo porque se tratam, sim, de institutos totalmente e circunstâncias fáticas distintas. Enquanto a sucessão processual deriva da extinção voluntária da sociedade praticada pelos próprios sócios, a desconsideração da personalidade jurídica resulta da verificação do abuso da pessoa jurídica por parte dos sócios ou administradores, conforme o artigo 50 do Código Civil, responsabilizando essas pessoas pelas dívidas da empresa. Sendo assim, a sucessão processual dos sócios será possível caso venha ocorrer o encerramento da empresa voluntariamente. Dessa maneira, se a parte autora do processo judicial solicitar ao juiz que os sócios sejam incluídos nesse processo pelo fato da empresa ter sido baixada, eles poderão ser incluídos sim dentro do procedimento de habilitação que está previsto no artigo 689 a 602 do CPC. Cada sócio vai ser citado para se pronunciar em 5 dias sobre esse pedido de habilitação e inclusão no processo, sendo que depois que o processo for instruído com eventuais provas, ele vai ser julgado pelo juiz. E caso seja procedente essa habilitação, os sócios serão incluídos, independentemente de ter ou não ter a desconsideração da personalidade jurídica. Nos casos, especificamente das sociedades limitadas, além disso tudo, é importante a gente fazer uma distinção sobre a responsabilidade patrimonial dos sócios. Em regra, os sócios não respondem pelo seu patrimônio pessoal pelas dívidas contraídas em nome da empresa, após a integralização do capital social. Em razão desta limitação de responsabilidade patrimonial, os sócios só devem vir a responder pelas dívidas da empresa, no caso de sucessão processual, se tiverem recebido algum valor patrimonial no ato da extinção da pessoa jurídica. Ou seja, se após aquela dissolução e liquidação dos ativos da empresa,
foi apurado algum patrimônio líquido positivo que foi efetivamente distribuído em favor dos sócios como excedente no momento do fechamento da empresa. Aí sim, nesses casos, os sócios de responsabilidade limitada podem vir a responder com esse patrimônio líquido recebido, residual, remanescente, por essas dívidas da empresa, fazendo assim com que ocorra essa sucessão processual dentro da ação judicial de cobrança. Mas é preciso, então, verificar se houve essa efetiva distribuição de um patrimônio líquido remanescente após a liquidação e dissolução da empresa. Inclusive, esse foi o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça por meio do recurso especial 2082-254, que também consolidou essas orientações que eu estou passando aqui para você. Portanto, tome cuidado com a sucessão processual, caso venha a proceder a baixa, a liquidação e a extinção de uma pessoa jurídica, e também fique atento a tipo de ou a natureza da responsabilidade patrimonial dos sócios, dependendo do formato, do tipo societário da pessoa jurídica, da empresa. Alguma dúvida? Tudo bem? Ficou claro? Então, deixe o seu curtir, compartilhe esses vídeos com os amigos e nos grupos de WhatsApp e também deixe aqui nos comentários sua sugestão de tema que você gostaria que o nosso canal abordasse daqui em diante. Eu fico à disposição, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!